E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil para a sua vida. Nesse episódio, eu termino a série 41 Princípios para Viver Melhor. Aqui agora serão os últimos 13 princípios que eu escolhi. Eu comecei essa série em comemoração ao meu aniversário, porque eu comemoro no ano de 2025 41 anos. Logo, escrevi aqui 41 princípios que me ajudam a viver de uma maneira mais leve, melhor, uma maneira mais plena e encarar a vida com mais saúde mental. Quero começar agradecendo aqui ao Prego Café, café querido dos meus amigos, onde eu estou inclusive aprendendo a ser barista aqui. Eu já mostro tanto que está bonito aqui o ambiente, uma camiseta aqui linda dos meninos. Um abraço aos meninos do Prego Café. Se você for de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, visite aqui o Prego Café. E antes de começar também os princípios, eu quero já te pedir de cara para você engajar e me ajudar aqui nesse podcast. Você pode curtir esse episódio. Eu não sei se você me assiste no YouTube ou me ouve apenas no Spotify, ou me assiste no Spotify, mas você pode curtir, compartilhar, avaliar o podcast com as estrelas, se você tiver no seu agregador aí de podcast. Isso me ajuda demais. O algoritmo entende que você gosta e indica para outras pessoas. Então, essa é a maneira que eu posso te pedir uma ajuda. Então, me ajuda a te ajudar. Vamos lá para os princípios. O 29º princípio, eu penso que talvez eu poderia ter falado dele antes, mas ele está estrategicamente aqui nesse bloco. Eu quero dizer que é possível viver melhor e ser feliz. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu atendo pessoas que perderam a completa esperança de que elas podem sair de um estado de uma vida infeliz, uma vida onde elas não têm bem-estar. Eu atendo muita gente que não acredita que diante desse mundo complexo e caótico que a gente viva, a gente possa ser feliz de fato. Existe muita gente que anda melancólico, triste e vivendo uma vida muito aquém do que de fato a gente poderia viver. E por isso eu começo esse episódio dizendo que acreditar que é possível você viver melhor faz parte do processo de viver melhor. Sem você acreditar em algo, é muito difícil você alcançar esse algo. A maneira que a gente enxerga as coisas diz muito a respeito de como a gente se posiciona em direção às coisas. Então, essa ideia de você poder ter a possibilidade de viver melhor e sim ser feliz. E quero abrir um parênteses e dizer que ser feliz não quer dizer que você não vai ter tristezas na sua vida, ou passar raiva, ou ter momentos difíceis. Não é sobre isso. Então, é possível. Você precisa entender que a crença, muitas das nossas crenças, elas ditam a maneira que a gente se comporta no mundo. Então eu começo aqui insistindo para você, acredite que é possível viver melhor. Acredite que é possível viver melhor e ser feliz. Eu tenho acreditado nisso apesar de pesares. Em muitos momentos onde eu perdi um pouco da esperança, eu lembro desse princípio e falo, cara, respira fundo, é possível sair dessa situação, é possível viver bem, é possível ter uma qualidade de vida melhor, mesmo que haja tudo ao contrário. Então, esse componente da esperança é muito importante, esse componente da crença. Como eu disse anteriormente no último episódio, a fé ela nos impulsiona, é uma energia que nos impulsiona a seguir em frente. Princípio de número 30, seja autêntico. Eu disse aqui no primeiro episódio dessa série que a atenção é um dos nossos recursos mais valiosos hoje em dia. Lembra que todas as redes sociais, por exemplo, elas estão brigando para ter a sua atenção. Quanto mais tempo você está atento à rede social, mais você está sendo um produto dela. Então, se a atenção é um recurso extremamente valioso, a autenticidade ela não tem preço. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas copiam outras pessoas o tempo todo. Alguém faz sucesso, então a gente tem que usar a mesma roupa. Alguém ganha aí destaque ou fama, a gente tenta fazer a mesma coisa. Você pode ver aí, essa falta de autenticidade, ela está em todos os campos artísticos. Ela agora atravessa a arte, ela vai para o Instagram, para o TikTok. Ou seja, tem um Reels ou um TikTok que faz sucesso, todo mundo vai e copia, 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 copia. Um dos filmes que eu mais gosto da minha vida, que é Clube da Luta, ele diz que tudo é cópia de uma cópia, de uma cópia e de uma cópia. E por isso que eu digo que pessoas autênticas, nesse mundo moderno, elas têm um recurso extremamente valioso e assim,
Não tem preço, não dá para pagar alguém que é autêntico. Na verdade, a gente copia pessoas autênticas. E eu não sei se as pessoas chegam nessa ideia simples de que alguém ganha muito sucesso justamente porque é autêntico. Eu estava falando com o meu editor, o Ed, e ele estava falando da sua experiência com música. E aí, a gente gosta muito de Charlie Brown. E aí ele estava falando que um dia o Tico Santa Cruz disse: gente, para de tentar imitar o Charlie Brown, porque o Charlie Brown só virou Charlie Brown Jr. justamente porque eles eram autênticos. Então, se você quiser fazer sucesso, sejam autênticos. E eu vejo o quanto que isso tem adoecido a nossa geração. Nós somos, de fato, uma geração que começou, inclusive, a mudar a sua própria aparência física para parecer com um modelo que, teoricamente, é o bonito da época ou é o que chama a atenção. Então, se você quiser ter saúde mental, se você quiser viver melhor, ser feliz, busque com todas as suas forças a sua autenticidade. Eu sei que dentro de nós a gente quer muito imitar aquilo que dá certo, mas a gente precisa entender se isso que deu certo para o outro também faz parte de quem nós somos. Porque uma coisa é a gente se inspirar em alguém. Tem uma grande diferença entre inspiração e cópia. Se você vê uma música que é um plágio, ela é uma cópia. Agora, se alguém se inspirou em alguma música e dali nasceu uma nova canção, isso é muito legal. Então, ter esses modelos que a gente olha e vê um traço de autenticidade, buscar algo dentro de nós, se ressoa dentro de nós, e a gente buscar a nossa autenticidade, esse é um caminho de saúde e de uma vida melhor. Princípio de número 31. Pare de viajar no tempo. E aqui eu quero usar tudo que eu entendo de psicologia, tudo que eu tenho estudado até hoje, pensando em todos os atendimentos, as pessoas que eu converso, nós somos viajantes do tempo. E isso é um problema para a nossa saúde mental, isso nos afasta de viver melhor. E em que sentido viajar no tempo? Já expliquei várias vezes, nós temos estruturas mentais. A estrutura mental da memória, ela nos leva ao passado. A estrutura mental da imaginação nos leva ao futuro. E a estrutura mental da atenção nos coloca no presente, aqui e agora, e nos dá a capacidade de atentamente pensar no que foi e também pensar no que poderá ser. Quanto mais você viaja no tempo, quanto mais tempo você gasta fixo, pensando no passado, pior fica a sua saúde mental, porque o passado é essa imagem desse momento que ficou e ele não volta a se repetir. A gente tem muita gente que associa sintomas melancólicos e depressivos justamente a esse apego nostálgico, a essas coisas que ficaram lá atrás. Aquela história, no meu tempo é que era bom, lá atrás é que era bom. E aí perde o acreditar que é possível viver melhor hoje. E pessoas que estão constantemente preocupadas com o futuro, geralmente são pessoas extremamente ansiosas. E falamos agora de uma geração inteira enfrentando ansiedade. Então, fica aqui um princípio urgente para os nossos dias. Nós precisamos parar de viajar no tempo. É importante que a gente lembre do passado e também pense no futuro, mas que isso seja ancorado no presente, nesse momento que a gente está vivendo aqui agora. Tem uma frase do Kung Fu Panda, onde, em certo momento, o mestre fala: o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é um presente, e por isso ele tem esse nome. Então, aprecie esse momento que você está vivo aqui. Imagine o futuro, sim, lembre do passado, mas que a sua vida esteja focada aqui e agora, que você não perca as sutilezas da vida acontecendo ao nosso redor. Eu estou dizendo para você só não se perder e ficar nesse vórtice, nessa espiral de pensamento onde você fica o tempo todo no futuro, 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 e na hora que você viu, você não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, você não está prestando atenção no que está acontecendo quando você está falando com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, ou quando você está tão preso no passado que você não aprecia mais nada do que está acontecendo agora na sua vida. Então, para de viajar no tempo e você vai viver melhor. Princípio de número 32, saboreie a vida. E aqui eu quero falar de saborear. Você sabe o que é saborear? Eu estou te perguntando do fundo do coração. Ou você
tá tão no piloto automático que quando, por exemplo, você pega o seu prato de comida, tudo que você pensa é na série que você está assistindo, no filme que você está assistindo, você nem presta atenção se tem cor da tua comida, qual é o cheiro da tua comida, qual é o sabor da sua comida, e você faz aquele comer do piloto automático. Isso não é saborear, definitivamente. O conceito de saborear vem da psicologia positiva, onde eles trabalham essa ideia de que a gente precisa se aproximar da vida e experimentar as nuances que a vida tem, o sabor, o cheiro. Sei lá, qual foi a última vez que você foi num parque e parou para escutar os pássaros do parque, ou você está sempre com o seu fone? Qual a última vez que você parou para sentir o cheiro da comida que você come, né? A gente tem o mindful eating, que é o comer com atenção plena, e o quanto que isso é importante para a gente poder realmente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, na nossa comida. É a partir dessa ideia que eu falo para a gente saborear a vida. Se você vai para uma festa, saboreie a festa. Se você vai trabalhar, saboreie o trabalhar. Se você vai se alimentar, saboreie com a comida que você está comendo. Coloque intencionalidade nisso. É o saborear. Fica aí o princípio para você pensar a respeito. Saboreie sua vida, saboreie as comidas. Comece com a comida. Fica aqui uma dica bem prática. Ao invés de você, só comer no piloto automático, desliga tudo. Faça isso uma refeição no seu dia, apenas uma. Presta atenção no que você está comendo. Eu digo aqui como alguém que, claro que eu como e assistindo minha série, claro, mas entende que a gente precisa ter momentos onde a gente para tudo e simplesmente saboreia a vida, saboreia a comida, saboreia o cheiro, saboreia a natureza ao nosso redor. É sobre isso e esse princípio tem me ajudado a viver muito melhor, porque eu vivo muito mais atento. Então isso tem a ver também com viver o estado de presença. Então, eu te aconselho, se você quer viver melhor, saboreie a vida. Princípio de número 33, viaje. Viaje mais. Viajar expande a nossa mente. Viajar nos coloca em contato com realidades diferentes da bolha que a gente foi criado. Eu percebo que as pessoas que viajam e acabam explorando o mundo, ou até mesmo o seu país, são pessoas que têm muita história para contar, são pessoas que são interessantes, pessoas que saem da sua bolha e se deparam com outra realidade, elas começam a rever suas crenças, elas começam a repensar aquilo que elas acreditam. E quando a gente está diante de situações tão diferentes, culturas diferentes, é sempre uma expansão de consciência muito forte. A gente tem estímulos diferentes e as coisas parece que ganham essa sensação de novidade. A gente fica, sabe, igual uma criança que quer saber tudo, porque isso nos faz sentir vivos. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu saí do país, por exemplo, nossa, isso explodiu minha cabeça, tanto que me levou a correr atrás de buscar minha cidadania italiana. E eu falei, eu quero viver mais perto dessa cultura fora do Brasil, essa ideia de expansão. Quando eu fui pro Egito e falei, meu Deus, cara, existe um universo diferente do meu, uma religião completamente diferente, as pessoas são diferentes, e todas as experiências que eu vivi ali me fizeram expandir a minha mente, e eu percebo isso em muitos e muitos amigos, inclusive vários de vocês que me ouvem aqui, vocês sabem o que eu tô falando. Viajar nos faz vivos. E antes que você fale aí que eu só tô falando isso porque eu sou sagitariano, e agora eu comecei a ler aí a respeito do horóscopo, então tem a ver, tem pessoas realmente como o sagitariano que talvez goste de viajar mais. Mas a ideia não é você também ser um nômade, né? Eu já fiz um episódio sobre nomadismo, mas viaje. Sempre que você puder, viaje. Coloque isso como uma das metas da sua vida e você vai ver a sua vida melhorar progressivamente. O próximo princípio, ele diz que nós devemos consumir mais artes. Em vários movimentos da nossa história, nós tivemos tentativas de destruição da arte. Em várias e várias vezes as pessoas tentam minimizar a arte, a expressão artística, como se ela fosse banal. E do ponto de vista do que é uma vida saudável, a arte é crucial para que a gente viva melhor e seja mais saudável. Por quê? Porque a arte nos desafia, a arte dá o espaço da criatividade. Eu sempre fiquei pensando, por exemplo, a respeito da criatividade, onde que nós, se a tradição cristã estiver certa, onde que nós somos imagem e semelhança de Deus?
E aí, quando eu olho para a natureza, para a criação e até para quem nós somos, é uma arte, é uma criatividade absurda. Então, o fato da gente criar arte nos aproxima desse Deus que cria. E logo a arte ela encontra espaço dentro da nossa mente que a gente não sabe dar voz. A arte muitas vezes ela vem trazer palavras onde você só encontra o silêncio. A arte te faz crescer, a arte te faz repensar a sua vida. A arte ela rompe os limites. E com arte aqui eu quero dizer para você consumir os mais variados tipos. Mas se eu puder falar, fazer uma vírgula aqui, eu queria dizer para você não parar de ouvir música, que a música ela salva. Nós somos seres musicais. Sabe, às vezes eu penso que nós estamos num planeta música, porque é como se a gente vivesse em um planeta que ecoa música o tempo todo. E pessoas que esquecem o poder da música ou deixam a música de lado, eu vejo que são pessoas que acabam deixando uma parte de si adormecida. Geralmente essas pessoas elas chegam muito pobres no seu espírito, no sentido de que elas encaram a vida de uma maneira mais é, dura, vamos assim dizer. E a música é essa expressão que nós, quando a gente está ouvindo uma música, por exemplo, não há distinção de cor, de tom da pele, de raça, de onde nós somos. A música nos une. E assista filmes, aliás, reassista filmes, isso é muito legal. Séries, consuma arte, teatro. Eu comecei a fazer as aulas de teatro. Se você não é uma pessoa que vai produzir, mas pelo menos consuma isso. Tem um vídeo que fica rodando direto no meu Instagram. Que se eu não me engano, o Ethan Hawke, um ator, ele fala assim: em que momento a pessoa vai precisar de arte? Porque pode ser que ela nunca precise, até que de repente o pai dessa pessoa morre e aí ela encontra um poema que diz exatamente o que ela está sentindo. Então a arte ela traz esse brilho à nossa vida. Vamos lá, o próximo princípio, 35. Faça exercícios físicos. Poxa, é sério. Eu sei que é redundante da minha parte, mas se você quiser viver melhor, você precisa se movimentar. E aí, de novo, eu me sinto num lugar, parece que eu estou falando de coisas tão óbvias, mas lembre-se, nós somos uma geração extremamente sedentária. Certa vez eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa trabalhava na Pinterest Brasil. E aí ela me disse uma informação que bugou minha mente. Ela falou assim: olha, você sabe qual é uma das maiores buscas que existe no Pinterest? É o Gym Fake, ou a academia falsa. Milhares de pessoas buscam fotos de uma academia e elas postam, tá pago. Ou seja, as pessoas são sedentárias. Provavelmente elas podem até ter a estética aos padrões, porque nós temos aí procedimentos que podem levar você a padrões, mas elas não vivem isso, elas são sedentárias. E o sedentarismo mata. Então, se você quer viver melhor, pratique exercícios físicos. Caminhe, corra, levante peso. Poderia gastar horas aqui falando o quanto que isso traz de benefício para o seu cérebro, para a sua saúde mental. Está comprovado cientificamente que pessoas que levantam pesos vivem mais, evitam Alzheimer, evitam demência. Faça exercício físico. Assim, eu sei que pode parecer óbvio, e de novo, eu me sinto num lugar extremamente incômodo de ter que falar o óbvio. Mas pratique exercícios físicos. Somos uma geração que tá tudo muito fácil pra gente. Tá tudo ao alcance de um celular, de um clique. Levante, vá buscar. Levante, faça exercícios físicos, faça isso por você. Você vai viver melhor, as pessoas que você ama vão viver melhor, você vai viver melhor com elas. Faça exercícios físicos. 36º. Leia mais e escreva mais. Bom, eu já falei que a gente tem que consumir arte e leitura passa por isso. Mas a leitura é engraçado, porque as pessoas me falam às vezes: ah, mas eu não tenho costume de ler. Não tem, mas está no Instagram o dia inteiro lendo legenda. Está o dia inteiro no WhatsApp lendo conversa. Como assim não tem o hábito de leitura? Mas não é essa leitura que eu quero te incentivar.
Eu quero te incentivar a leituras que estimulem a sua mente, leituras que ou te levem para um universo completamente diferente, que seja uma leitura fantasiosa, ou uma leitura de estudo. Não importa a leitura da sua escritura sagrada, da sua religião, mas leia mais. E com o escreva mais, o que eu quero despertar em você, principalmente aqui, e agora eu falo também, de novo, pensando exclusivamente na psicologia. A maneira que a gente processa os nossos pensamentos é muito rápida. Ela não é a mesma velocidade de quando a gente escreve ou até mesmo quando digita, que é mais devagar. E muitas vezes a gente está preocupado, está ansioso, está pensando um monte de coisa que está aqui e está frenético. Para tudo e escreve. Escreve sobre isso. Eu tenho a prática de fazer o journal todos os dias. O journal é um diário. E o que eu escrevo nesse diário? Tudo. Eu agradeço, eu conto as coisas que estão na minha cabeça, eu falo das minhas ansiedades, eu falo das minhas preocupações, eu falo das minhas alegrias, eu conto para mim mesmo ali das coisas que eu vi. Eu sempre falo, né, os caras me perguntam, mas você agradece o quê? Cara, eu agradeço o croissant que eu comi hoje, não importa. Eu agradeço qualquer coisa que seja passivo de gratidão dentro do meu dia. O fato é que o hábito de escrever todos os dias, isso te ajuda. E aí nós estamos falando de novo de psicologia, de ciência, que já provou que a prática de um journal terapêutico, te ajuda a viver melhor. Então escreva. Inclusive, deixa eu fazer uma confissão de algo que explodiu a minha mente. Eu tava com meus sobrinhos e a gente tava ali conversando, tal. E aí o meu sobrinho veio me mostrar que ele tava escrevendo bem, tal. E aí eu peguei o caderno e falei assim, deixa eu te escrever. E eu descobri que eu não sei mais fazer as letras cursivas. Eu travei, eu falei, cara, eu não sei fazer. E eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar maluco. Eu falei, cara, eu não sei fazer o G, como é que faz o S? Porque faz tanto tempo que eu não escrevo à mão, e quando eu escrevo à mão ainda é letra de forma. E olha lá quando eu escrevo à mão. E eu falei, meu Deus, eu perdi um pedaço do meu aprendizado. E aí o legal é que eu fiquei ali testando, e aí quando eu não pensava, saía a letra. Porque é óbvio, né? O movimento motor, anos e anos escrevendo, ele tá aqui, mas eu tive que fazer uma força danada. Então, assim, escreva. Se você puder escrever à mão, escreva à mão. Isso reforça bastante memória. Escrever pode te ajudar a viver melhor e sair de buracos, espirais de pensamento que você não tem ideia. Muitas vezes eu escrevo e na hora que eu leio eu falo, meu Deus, nada a ver isso que eu estava pensando. Sabe, só o fato de escrever, tirar da cabeça e depois eu ler, me ajuda demais. E as pessoas que eu conheço que escrevem, que fazem a prática do journal, essas pessoas realmente, elas têm uma capacidade de autoconhecimento sabe, e de autoconsciência de si muito mais apurada do que as pessoas que sequer escrevem alguma coisa. Lembrando que você já escreve muito no seu WhatsApp, você já escreve demais, mas escreva coisas que realmente fazem sentido, coisas que você precisa registrar, coisas que você precisa tirar desse mundo das ideias e colocar no papel. Quer escrever sobre o seu futuro? Escreva todas as possibilidades que estão aí na sua cabeça, mas escreva. Faça isso e você vai viver melhor. 37º princípio. Dance. A verdade é que dançar é algo muito importante. Eu poderia falar aqui para você toda a parte de serotonina, dopamina, endorfina que dançar nos libera. Mas a verdade é que dançar é divertido demais. E eu não sei por quê. Quando a gente cresce e vira adulto, a gente deixa de dançar. É muito doido isso. E aí eu falo como alguém que é DJ. Eu chego nas festas quando eu tô tocando e muitas vezes as pessoas elas não dançam. Elas ficam ali num lugar assim meio esquisito e aí às vezes espera aí tem aquele da música e para. Ou então elas estão no celular, obviamente, gravando alguma coisa, mas dançar nos liberta. Dançar é algo que nos coloca num estado de êxtase e dançar me faz viver melhor. Então eu quero empurrar isso para você e empurrar tranquilamente sabendo que eu estou amparado pela neurociência, pela ciência, pela psicologia e isso te faz viver melhor. Quem dança é mais feliz. E aí você pode dançar seu forró, ótimo para você que tá encalhado, precisa aí ter um flertezinho, vai dançar um forró lá com ele ou com ela, para você trocar uma ideia ao pé do ouvido, dança sozinho, dança em casa, dança a música que você gosta, mas dance. De novo, as crianças, você coloca uma música, as crianças dançam, elas não estão preocupadas se elas estão dançando bem ou não.
E aí, quem que tá afinal? Afinal, quem é que tá preocupado? Se a gente fosse profissional da dança, beleza, a gente fica preocupado. Mas eu tô falando pra gente que gosta de se divertir. Então, saia pra dançar. Quando foi a última vez que você saiu pra dançar? Ou só sai pra ficar loucão? Ou só sai pra pegar gente? Sai pra dançar. Experimenta isso. Ou é muito difícil? Se for muito difícil, você precisa repensar aí como é que tá as coisas da sua vida. Talvez você esteja saindo só para fazer coisas que não estão sendo tão saudáveis, né? Não que não seja, mas você entendeu, né? Eu acho que vale o desafio aí, vale o desafio para você que quer viver uma vida melhor. Dance mais. 38º princípio: aprenda algo novo constantemente. Eu tenho um episódio inteiro onde eu falo a respeito de lifelong learning. Busque esse episódio aqui nos podcasts. Porque quanto mais a gente se coloca nesse lugar do aprendiz, mais a gente tem uma expansão cognitiva, mais a gente tem novos caminhos neuronais, neuroplasticidade, mais a gente expande, mais a gente descobre coisas novas e mais interessante a gente fica. Meu, é sério. Num mundo chato, quem é interessante é muito legal. Então, quanto mais você está aprendendo coisas novas e mais você está transmitindo esse conhecimento, melhor fica. Então, de verdade, desafie-se. Aquele seu sonho que ficou parado aí na sua mente, desde sabe lá Deus quando, vai lá e aprenda isso. Como eu disse, fui lá, pô, vontade de aprender a ser DJ, deixa eu aprender a tocar, legal. Vontade de aprender a ser ator, vamos lá fazer aula. Vontade de aprender o ukulele, vamos lá. Tava aqui com os meninos aprendendo a ser barista. E assim, nem é. Parece que tudo que a gente tem que aprender agora tem que ter um propósito. Não, aprenda for fun mesmo. Divirta, para se divertir. Aprenda algo novo, isso vai te ajudar. Aprender algo novo é divertido. Eu volto no exemplo das crianças. As crianças se divertem quando elas aprendem algo novo. E quando é ensinado de uma maneira com entusiasmo também. Então, essa sede de aprender ela nos torna pessoas melhores, né? O lifelong learning é um aprendizado para a vida toda. Esse é um estilo de vida. Eu adotei isso para mim e eu vejo o quanto que isso me faz bem. E também volto a dizer, as pessoas mais interessantes da sala geralmente são aquelas que se colocam numa rota de aprender algo novo. Então aprenda algo novo constantemente. E o 39º, já que eu falei tanto de criança, brinque como uma criança. Aliás, brinque com as crianças. Divirta-se mesmo. Para jogar um jogo, que seja um videogame, que seja um jogo de cartas, mas brinque, ache um espaço na sua agenda para você brincar. A vida adulta, ela vai ficando muito séria, muito monótona, são muitas contas a pagar, são muitas responsabilidades, mas no meio desse caos todo é possível achar um espacinho dessa ordem, essa ordem do vai brincar moleque, vai brincar menina, vai brincar. E o brincar, ele é tão pedagógico para nós. Lembre-se, a gente já brincou demais quando a gente era criança. Aliás, a criança aprende do mundo brincando. Essa é a maneira que a gente aprende do mundo. E por que que a gente para? Essa é uma pergunta legítima. Por que a gente para de brincar? Por que a gente para de se divertir? Vá num parque de diversões, mesmo sendo adulto, divirta-se, de verdade, dê risada. Isso faz bem pra alma. Eu não preciso nem dizer que isso te faz viver melhor, né? Brincar é gostoso demais. Nem eu tô falando pra vocês aí que nem um bobo alegre. Ah, não, mas encontre espaço, chame seus amigos, joga um jogo lá, divirta-se. Faça isso por você. Aliás, me convida, vamos se divertir juntos. É, de novo, é pleonasmo falar que você vai viver melhor. Chega a ser óbvio, mas faça isso. Talvez você está vivendo uma vida onde você deixou de se divertir. Sua vida está tão séria que você não encontra o espaço para brincar. Então brinque como uma criança. E se der, brinque com as crianças. Se você é papai e mamãe, brinque com seus filhos. Isso é o mais importante que você pode fazer. Brincar com seus filhos. A educação acontece no brincar. Também acontece no brincar. O seu filho se desenvolve no brincar. E nós precisamos continuar brincando. Princípio de número 40. Cuide da natureza ao seu redor. Olha, somos um mundo vivo. As plantas, os animais, nós, enquanto espécie que pensa e que construiu tudo isso que nós construímos até hoje, nós precisamos urgente cuidar do nosso meio ambiente. Sem papo político, mas eu não sei se você percebeu que tem alguma coisa muito errada com o nosso planeta. A gente tem enfrentado ondas de calor absurda, ondas de frio absurda. Pô,
coisas acontecendo aí que fogem do padrão, seja o gelo que está derretendo nos polos, catástrofes climáticas. Nós precisamos cuidar da natureza ao nosso redor. E quando a gente cuida da natureza, isso faz um bem pra gente. Eu passei por um momento de depressão na minha vida e a grande virada de chave que eu tive foi quando um dia eu falei assim: eu não tenho nada, reclamando para minha psicóloga. Não tenho um pardal para dar água, não tenho uma planta para dar água. E depois da sessão eu falei assim: pois é, eu não tenho uma planta para dar água. E aí eu fui lá e peguei uma planta e comecei a cuidar. Meus amigos, isso mudou minha vida. Começar a cuidar das plantas mudou minha vida. Eu cheguei ao ponto de falar com os pássaros e atrair os pássaros. Fiquei amigo do beija-flor. E se você duvida, vai na internet e procura. Isso é possível, tá? Isso é possível. Não sei se você sabe, mas existem histórias e histórias de pessoas que ficam amigos de animais. Pessoas que, inclusive, se você não acredita que nós cuidarmos das plantas tem efeito sobre elas, de novo, pesquisa aí. Pessoas que elogiam as plantas, uma planta num lugar controlado e criticam a outra. Planta criticada não prospera, morre, fica podre e a que é elogiada cresce linda. Quando a gente cuida, a gente também é cuidado, a gente recebe em retorno. Isso faz parte da nossa espécie. Nós somos um planeta vivo que ele está em constante harmonia. Por isso que eu te aconselho a cuidar. Pega uma plantinha, cuida de uma planta. Ah, mas eu vou matar a planta. Aprende. Aprende a cuidar da planta. Aprenda algo novo enquanto você cuida da planta. Mas cuide, cuide. E com isso eu quero dizer coisas básicas. Gente, um mundo sujo é um mundo feio. A gente gosta de coisas bonitas. Vamos limpar, vamos cuidar da natureza. Essa ideia maluca de que dane-se, dane-se, eu vou viver e vamos só lucrar agora e que se dane as próximas gerações. Que pensamento egoísta, é, para mim isso mostra o quanto que as pessoas podem ser involuídas, né? Mas se você quer ser uma pessoa melhor e viver bem mesmo, cuide da natureza ao seu redor. Por último, termino esses 41 princípios com algo que eu tenho me esforçado, aprendido e cada vez mais eu vejo que vale a pena. Não negocie os seus valores. Primeira pergunta: se você sabe quais são os seus valores, no que é que você realmente acredita, o que é que você diz, isso aqui é um valor para mim, isso aqui ó, é inestimável. Minha vida sem isso aqui não é uma vida que vale a pena. Por exemplo, a verdade, eu sou alguém que preza pela verdade. Então, se esse é um valor para você, não negocia, não tem preço. Mantenha-se íntegro. Quanto mais íntegro você se manter nos seus valores, mais saudável você é. Já falei em vários episódios, essa ideia da congruência, aquilo que eu espero ser e aquilo que eu sou de verdade, quando ele está bem unido, a gente vive bem, a gente vive saudável. Então defina muito bem os seus valores, inclusive quando você tem bem definido e não negocia os seus valores, isso te protege de relacionamentos terríveis, isso te protege de ciladas, de cair em golpes. Se você tem um valor, mantenha-se fiel a eles. Então escreva os seus valores. Se necessário, busca aí na internet como descobrir meus valores. Vai lá para o ChatGPT, para os Google da vida e pesquisa isso. E não negocie seus valores. E eu espero que sejam valores que sejam em prol de um viver melhor da humanidade. Eu espero que seja algo que beneficie não só você, mas aos outros. Eu tenho me esforçado para não negociar os meus valores. Diante de coisas que acontecem, se aquilo é um valor para mim, eu não me calo. Então, situações onde eu me vejo ali, aquilo é um valor, eu tenho um valor em direção a isso. Se alguém está quebrando aquilo e eu posso atuar contra, eu entro e atuo contra, porque eu não vou negociar o meu valor e vou tentar fazer algo a respeito. Isso nos torna uma pessoa melhor, sem dúvida. E chegamos ao fim. Chegamos ao fim desses 41 princípios para viver melhor. Segundo um amigo, isso deveria virar um e-book. Então, se você acha que isso deveria virar um e-book, eu posso escrever, porque aí você poderia folhear aqui e ouvir um por um. Eu agradeço a sua jornada até aqui. Eu fecho esse terceiro episódio dessa série Princípios para Viver Melhor, agradecendo a sua companhia. Eu espero que você tenha tido bons insights
durante esse papo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria comigo. É um privilégio poder participar da sua vida mesmo de longe. Obrigado a todos que interagem comigo e mandam mensagens sobre o podcast, dizendo, cara, valeu, tem me ajudado, continua. Sabe, cada uma dessas mensagens é muito bom, isso me estimula a continuar e eu agradeço. Eu não sei quando você me ouve, mas esse episódio aqui provavelmente ele acontece no última semana de 2025, então que você tenha um ótimo ano aí. Um beijo, um forte abraço, a gente se vê, até!